Para viajar, eu confio no Kayak, que busca centenas de sites de viagem e encontra as melhores passagens para mim. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Os Heinz ganharam dinheiro por terem criado uma fábrica bem-sucedida de cremes para mãos. Uma nova geração de mulheres queria mais produtos. O poder da produção em massa enriqueceu essa e outras famílias. E transformou completamente os Estados Unidos. Agora há 20 milhões de carros lotando as cidades dos Estados Unidos. Acidentes tornam-se comuns, pois pedestres precisam aprender a tomar cuidado com os carros. E vice-versa. Ainda não existe teste para tirar carteira. Tendo que enfrentar essa nova ameaça à segurança pública, as autoridades buscam inovações, como os semáforos, vistos aqui na 5ª Avenida de Nova York. Logo, guardas de trânsito e semáforos começam a aparecer em todo o país. Ainda assim, as fatalidades vão de 12 mil em 1920 para 30 mil no fim da década. Campanhas de educação no trânsito tentam mostrar os perigos com imagens de carros batidos pelas ruas e também envergonhando os motoristas. Em Portland, Maine, a família Heinz também passa pela tragédia nacional. Seu filho, William, é visto aqui neste vídeo caseiro com 5 anos em 1924. Um ano depois, um modelo T da Ford o atinge e o mata na rua Vaughan. Ele foi a 4ª criança da área a ser atingida por um carro em 24 horas. Mas a cultura dos carros não é a única tendência a dominar o país. A economia estável fez as construções começarem a atingir o céu. Em Manhattan, muitos arranha-céus ambiciosos são erguidos, todos querendo levar o título de prédio mais alto do mundo. O edifício Chrysler torna-se a primeira estrutura feita pelo homem a atingir 300 metros. É um dos primeiros exemplos da arquitetura no estilo Art Deco, icônica ainda hoje. Esta é uma filmagem rara das famosas águias sendo instaladas no 61º andar. Como a Estátua da Liberdade, elas são menores do que parecem. Os trabalhadores que constroem os prédios conhecidos como brutamontes são considerados especiais. Cuidado, é bem alto aqui. É muito alto. Eles trabalham sem proteção, cordas de segurança ou capacetes. Têm turnos de 8 horas perto das nuvens sem intervalos para ir ao banheiro. Os funcionários jogam rebites quentes com as mãos pelo ar. Esses trabalhos são tão perigosos que 2 entre 5 funcionários morrem em quedas ou ficam incapacitados. Do outro lado da cidade, na Rua 34, uma construção de um edifício comercial de 102 andares começa. A intenção é que ele seja o símbolo da riqueza e poder de Nova York. O ex-governador de Nova York, Al Smith, promove ativamente a construção. Tão rápido quanto o talento, inteligência e habilidade humanas podem ser, haverá nessa esquina o edifício Empire State, o maior prédio comercial do mundo. Mas esse estouro era uma bolha já prestes a estourar.
Quase 80% dos bens eram comprados a crédito e a maioria dos norte-americanos não tem economias. Os consumidores não diminuem o ritmo. E com o mercado otimista, poucos percebem que algo está prestes a acontecer. Os arranha-céus coroam uma economia frágil. Isto está prestes a ficar perigosamente fora de controle. Em 1927, boa parte da América parece estar bem tranquila. Como o poderoso Mississippi, o país parece estar navegando para um futuro próspero. Por gerações, os norte-americanos constroem suas vidas ao redor de seu maior rio, com mais de 3.700 quilômetros do norte de Minnesota até o Golfo do México. O rio oferece empregos, alimento e um estilo de vida característico, tudo protegido por um sistema de diques feitos para controlar o fluxo do rio. Mas a natureza está prestes a mostrar os limites da intervenção humana. 8 meses de chuvas pesadas enchem o rio de maneira nunca vista antes. Então, no dia 21 de abril, as águas ultrapassam os diques. A devastação é assombrosa. Uma área do tamanho de New England, mais de 100 mil metros quadrados, fica debaixo d'água. Houve 1.000 mortos. Famílias negras em sua maioria. 700 mil perdem as casas. E há mais de $1 bilhão em danos. Esta é uma filmagem feita pelo exército norte-americano depois do desastre. Ao todo, 10 estados foram afetados. 1/3 do Arkansas ficou debaixo d'água. Mesmo assim, o presidente Coolidge recusa-se a oferecer dinheiro do governo para ajudar. Ele acredita que quem ajuda na hora dos desastres são as obras de caridade e negócios privados, não o governo. Acampamentos temporários foram construídos na zona atingida. Mas muitos preferem migrar para o norte e não ficar e tentar reconstruir a vida. A grande inundação do rio Mississippi serve de aviso sobre como tudo pode mudar drasticamente. Mas para a maior parte do país, os bons tempos ainda estão em vigor. Wall Street está a todo vapor. O volume de negócios é tão alto que, em 1928, a Bolsa de Valores de Nova York instala telégrafos que podem imprimir 500 caracteres por minuto, 2 vezes mais rápido do que antes. Milhões de investidores ficam rapidamente ricos, geralmente com dinheiro emprestado e comprando a preços baixos. Pela primeira vez, os norte-americanos podem comprar agora e pagar depois. Mas os ganhos do mercado são impulsionados pelo otimismo, não pela força das empresas. Poucos se preocupam. Enquanto houver compradores, é como se tivessem licença para imprimir dinheiro. Em setembro de 1929, a Dow Jones triplicara os números de 1924. Parece que o mercado otimista vai durar para sempre. O que a maioria dos investidores não sabe é que há bens demais a serem vendidos. As vendas totais de carros haviam caído 30%. Em Detroit, carros não vendidos eram empilhados em ferros velhos. Ao som da campainha de abertura de uma quinta-feira, 24 de outubro de 1929, não há compradores, só vendedores. O mercado caiu 11%. Em 2 horas, 9 bilhões são perdidos.
Bancos aterrorizados pedem que comerciantes paguem o que devem. A maioria não tem condições e os bancos entram em crise. Na terça-feira, dia 29, a Bolsa de Valores de Nova York entra em queda total. Corretores imploram para vender a qualquer preço. O dia fica conhecido como a Terça-feira Negra. 25 bilhões de dólares evaporam de um dia para o outro. E não é só em Wall Street. Os bancos começam a fechar em todo o país. 140 bilhões de dólares em economias desaparecem. Pessoas comuns são arruinadas. O secretário assistente de comércio Julius Klein faz um pronunciamento na rádio para todos se acalmarem. Apesar das atitudes lamentáveis da Bolsa de Valores, a situação do comércio e da indústria em todo o país está fundamentalmente estável. Ele está errado. Depois dos prósperos anos 20, os norte-americanos vivenciarão o próximo capítulo, a Grande Depressão. É uma época determinante para a jovem nação e ela irá reviver, mas o futuro não será fácil. Quando o gigante edifício Empire State abre as portas no ano seguinte, há poucos inquilinos. Estamos prestes a abrir oficialmente o edifício Empire State, o maior e mais bonito prédio comercial do mundo todo. O prédio fica vazio e é chamado de Edifício Fantasma State. Levará 2 décadas inteiras até 1950 para começar a dar lucro. A festa de 10 anos dos Estados Unidos trouxe uma ressaca que afetou milhões. É o maior fracasso da história do país. Esta é a história dos Estados Unidos, vista em cores, pela primeira vez. Os anos 1930 são os anos da Grande Depressão. Como resultado da quebra da Bolsa de Valores, violência e anarquia ameaçam acabar com o país. Um presidente luta... Tenham paciência, sejam solidários. Enquanto o outro oferece um novo acordo. Este país está pedindo por ação. E ação agora. Projetos ousados inspiram os americanos. Os agentes de Hoover perseguem gangsters. Devemos nos preocupar com uma coisa: a erradicação do crime. É uma década de grande visão e nobres conquistas. Mas forças poderosas ameaçam levar o sonho americano a pó. Esta é a história da luta de uma nação por sobrevivência, como nunca vista antes. Quero que a gente reconquiste isso. Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's em 1929. Os americanos põem um sorriso no rosto. Em Washington, na véspera de Natal, a primeira-dama, Lou Hoover, tradicionalmente distribui brinquedos para crianças locais.
Mas nesse ano, os embrulhos contêm comida, não brinquedos. O país está em meio a uma crise econômica. Nessa mesma noite, um desastre acontece. Uma fiação defeituosa pega fogo na Casa Branca, deixando o presidente Herbert Hoover lutando para salvar o que pode.